Estamos ao vivo, mais um Café com Treino, começando nesse dia espetacular de inverno, vamos dizer assim, aqui no Rio Grande do Sul, mais exatamente em Santa Cruz do Sul. Dia ensolarado, bonito, friozinho, friozaço na verdade dentro de casa. Baita dia, cafezinho para esquentar. E hoje, gurizada, hoje vamos falar sobre descidas, né? Eu tava fazendo alguns feedbacks aqui antes de entrar na live e me chamou atenção numa das coisas ali que eu tava conversando com um aluno. E hoje vamos falar sobre descidas. É o ponto de hoje vai ser descer. E descidas particularmente, é uma coisa que eu gosto muito de estudar. Gosto muito de ler sobre descidas. Isso porque, por um motivo bem simples e pessoal, tá? O que acontece? Eu particularmente, eu não sou um cara que desce muito bem, assim. Então, qual que é o meu modus operandi? Quando eu não tenho habilidade ou conhecimento sobre alguma coisa, eu procuro estudar para tentar ir melhorando essas coisas. E na corrida, o que acontece? Eu não sou um cara geneticamente privilegiado, não sou o cara que é mais rápido, o cara que se recupera melhor, nada disso. Mas eu sou um cara que não tem preguiça de estudar, eu não tenho preguiça. Então o que eu acabo fazendo? Eu acabo estudando para tentar a melhor forma de ir melhorando alguns pontos na minha corrida, né? Então, eu estudo lá um pouquinho, melhoro um pouco minha recuperação muscular, estudo outro pouquinho, melhoro uma coisa na minha velocidade, estudo um pouquinho, melhoro uma coisa no meu sono que vai refletir na minha recuperação muscular, que vai refletir no meus treinos. Então, eu procuro fazer isso. E cada coisinha dessas que eu vou desenvolvendo, vai melhorando a minha performance, né? Não é assim, meu Deus do céu, mas é assim que eu faço, esse é o meu modus operandi. E quando a gente pega qualquer prova de trilha, tá? Qualquer prova de trilha, ela é representada por momentos de corrida no plano, momentos de corrida na subida, momentos de corrida na descida e todas essas sessões em trilha, né? E nas mais variadas dificuldades de trilha. Que inclusive, no final de semana, um dos feedbacks que eu mais dei é que os caras perdiam muito tempo na descida. Perdiam tempo. Então, hoje iremos versar sobre essa parte específica assim, ó, da descida. Tem o plano, tem a subida, tem o efeito do plano da subida na próxima descida, tem o efeito da descida, tudo bem, mas hoje vamos direcionar só para descer, só assim, ó, botar aquela coisinha de cavalo e vamos focar só nisso, tá? Deixa eu deixar aqui se tiver dúvidas, manda aí, tá? Então eu já deixei aqui o comentário fixado, mas agora o negócio vai ser descer na vida,
né? Normalmente a gente gosta de subir na vida, mas vai ser um dia de descer. Até porque tudo que sobe, desce. Aí tá enquadradinho, tá bonito. Vamos lá, gurizada. Vamos lá. Descer é uma arte, né? É uma arte. Mas é uma arte que a gente pode desenvolver, melhorar, treinar e minimamente, né? Minimamente se defender. E eu acredito, eu tenho convicção, além de ter convicção prática, eu tenho convicção com base teórica de que a descida é o que mais determina resultado nas provas de montanha. E aí existe uma discussão, porque a subida tu passa mais tempo e blá, 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 blá. Tudo bem, beleza. Só que a repercussão das descidas nas próximas sessões de plano, nas próximas sessões de subida, elas são muito mais determinantes. Muito mais determinantes. Ou seja, todo o tempo que tu perde na descida, ou se tu tenta ganhar tempo demais na descida, tu acaba perdendo depois. Ou seja, desenvolver a descida, ter uma descida rápida, fluida e que de alguma forma, eu não vou... Bom, vamos usar essa palavra para ficar fácil, e que tu descanse na descida, não é bem assim. Não é bem assim. Tem algumas pessoas que têm uma habilidade inata, né? Uma habilidade que nasceu com uma pessoa ou ela desenvolveu quando era criança. E agora, depois dos 30 anos, quando ela vai correr na trilha, ela consegue correr muito bem na descida. Beleza. Mas vamos lá. Vamos tentar fazer uma coisa que eu gosto muito, que é pegar a anatomia dessa descida. Vamos pegar a anatomia dessa descida. O que significa isso? Bom, beleza. Vou pegar a descida, vamos tirar uma foto dela e vamos ver o que determina uma boa descida. O que determina uma boa descida? Então a primeira coisa, antes disso, eu falei que tinha base teórica, né, para descida ser para descida ser a sessão mais importante da prova, mais determinante. E olha o que os caras fizeram. Os caras estudaram corredores muito bons, em loopings com subidas, loopings com plano e descida. E olha o que aconteceu, pasmem. O cara, do primeiro para o terceiro looping, ele ia perdendo força, né? Perdendo velocidade. Mas, quando tu comparava sessão a sessão, né? Ou seja, subida 1 com a subida 2, com a subida 3, o plano 1 com a 2, 3 e a descida 1, 2, 3. O que acontecia? O cara, ele, na subida 1 e na subida 3, ele perdia muito pouco tempo para ele mesmo. No plano 1 para o plano 3, ele perdia pouco tempo para ele mesmo. Mas na descida 1 para a descida 3, ele perdia mais tempo para ele mesmo. E sabe o que acabava acontecendo? Com esses caras que perdiam mais tempo na descida, os tempos de plano e de subida dele também desciam. Ou seja, nos dizendo que aqueles atletas que perdiam menos tempo na descida para eles mesmos tinham uma performance geral maior lá no fim.
Lá no fim do experimento. E mais, que isso é uma obviedade, mas o óbvio também precisa ser dito. Que é, sessões de trilha mais técnica faziam com que os atletas perdessem mais tempo em relação a trilhas menos técnicas. Bom, beleza. Só que aqueles que desciam melhor nas trilhas técnicas, eles ganhavam tempo lá na frente. Eles perdiam menos para eles mesmos. Interessante isso. Ou seja, muito se fala em teoria e prática, né? Pois é, a teoria está falando exatamente o que a gente sente na prática. Exatamente o que a gente sente na prática. Ou vai dizer que vocês não treinaram com alguém que desse melhor que vocês. E aí, quando tu treina com alguém que desce melhor que tu vê que fica muito complicado manter o ritmo ao longo de todo o treino. Olha só, aplicação prática. Treina com alguém que desce melhor do que tu. Então, por exemplo, tá lá na sessão de plano do treino de vocês. Vocês estão mantendo 5 por quilômetro, tá? Os dois estão a 5 por quilômetro, tá tudo certo, tá tudo bem. Vocês dois têm, hipoteticamente, o mesmo VO2, o mesmo desgaste, a mesma coisa. Estão lá, 5 para 1, tá? Beleza. Pegou subida, foi para 7 para 1, que seja. Os dois estão subindo, tá tudo certo. Pum, começou a descer. Um desce melhor que o outro. Um desce melhor do que o outro. Quem desce melhor gasta menos energia. Tem menos desgaste metabólico, menos desgaste muscular, menos desgaste mental. Certo? Um está descendo melhor que o outro. Então, um está se desgastando, hipoteticamente aqui, um número aleatório, de 0 a 10, um está se desgastando 6 e o outro está se desgastando 3, metade. Quando vocês chegam lá embaixo e tem uma próxima sessão de plano, que os dois estavam a 5 para 1, vocês continuam a 5 para 1, mas a percepção de esforço de quem desceu bem está menor do que a de quem desceu mal, eu vou chamar assim. E isso vai sendo uma bola de neve. Isso vai crescendo, até chegar num ponto em que a diferença de tempo de vocês, se fosse uma prova, começa a ficar muito grande. Ou se for num treino, tu vai ver que se tu é a pessoa que desce pior, tu vai ver que tu tá sempre mais ofegante, que tu tá tendo que parar ou caminhar ou enfim dar uma puxada no treino para trás. Ou se tu é a pessoa que desce melhor, tu vê que tu desce melhor e tu tá sempre mais descansado do que o teu amiguinho do lado. E isso não é por causa da subida nem do plano. É por causa da descida. Porque a descida gera repercussões muito grandes no nosso corpo que vão sendo levadas ao longo do tempo para a nossa corrida. E pensem que isso, eu estou falando de um treino, sei lá, de 20 quilômetros. Mas as provas de treino tem que 50, 100 quilômetros. Eu estou falando de uma amostra, sei lá, de 2, 3 horas. Uma prova de treino pode demorar 10, 12, 20 horas. Imagina essa bola de neve, ao invés dela estar rodando 2 horas,
o tamanho dela que é 20 horas. Essa é a diferença. Essa é a diferença do cara que vai performar melhor do cara que vai performar pior. Simples assim. Simples assim. De novo, quem não entender que as repercussões da descida são muito determinantes nas próximas sessões de prova, vai complicar. Vai complicar. Vai complicar no dia que tu quiser fazer tua prova-alvo. Vai complicar no dia que tu for DNF numa prova. Vai complicar. Vai complicar. Então vamos lá. Vamos pegar o nosso coisinho de cavalo, focar aqui na descida e vamos anatomicamente pensar o que determina essa descida. E aí de uma forma mais objetiva, tá? Coloquei todo um quadro para vocês para chegar nesse ponto aqui, ó. Pô, agora o cara tem que entender isso aqui. O cara tem que entender. Descida, tá? Tá descendo. Normalmente o nosso instinto, né, ou o que se imagina é que o corpo precisa ir para trás, né? Se inclinar para trás. Só que quando a gente vê em pesquisa, quando a gente vê os melhores corredores de descida do mundo, né, eles se adaptam à inclinação da descida. Se não for uma descida tão inclinada, né, tão absurdamente inclinada, não se inclina tudo para trás. Porque se a gente quer descer mais rápido, a gente precisa ficar a ajudar a gravidade a nos ajudar, a jogar a gente para baixo. Concorda comigo? Concorda comigo? Então, se tu quer descer mais rápido, tu tem que manter a inclinação da descida e não jogar o teu corpo para trás, freando a descida. Tu entende que quando a gente joga o corpo para trás numa descida, a gente joga o nosso pé lá para frente e a gente está freando o movimento? Freando o movimento. E eu não estou dizendo que aqui, se isso, em determinado momento da prova, se isso vai estar certo ou vai estar errado, ou enfim. Qual que é para ficar bem claro, aqui eu vou falar para vocês o que é a descida mais rápida. Tem que descer o mais rápido possível. Mais rápido possível, mais fluido possível. Então, toda vez que tu joga o corpo para trás e tu bota o pesão lá para frente e tu tá freando o movimento, toda vez que tu freia o movimento, tu tá ficando mais lento, tá colocando mais impacto no teu corpo. Todas as vezes, tá? Então, isso é a primeira coisa. Então, se alinhar a descida, colocar os pés, isso é uma coisa bem legal de fazer. É olhar para baixo e ver se os teus pés estão abaixo de ti. Abaixo de ti. Se os teus pés estiverem abaixo de ti, é porque provavelmente tu já está angulado direitinho para fazer a descida. Se os teus pés estão à tua frente, tu tá à frente, tu tá freando o movimento. Então, não é o mais fluido possível, o mais rápido que tu poderia ir. Beleza. Aí vem outras coisas. Força muscular. Para que a gente desça dessa melhor forma possível, cara, a gente precisa acreditar na nossa musculatura. Porque a principal repercussão da descida nas outras sessões de prova que eu comentei com vocês, a principal é que ela mina as nossas pernas. Ela acaba com os nossos quadríceps. Ela mói, igual aquele moedor de carne. É isso que a descida faz na nossa perna. E aí, olha só que isso, não sei se vocês já notaram,
Mas se tu colocar o teu pé à frente, indo mais com o calcanhar, tu sente mais a coxa. Tu sente mais a coxa. Se tu colocar mais a ponta do pé na descida, tu sente mais a panturrilha. Então o que eu acabo falando para os alunos ou para amigos que estão correndo comigo, cara, na hora da prova tu vê o que está menos pior. Tu vê o que está menos pior. Se é o quadríceps ou se é a panturrilha. E aí tu joga num ou no outro. Qual que seria o mundo perfeito? Pisar com o meio do pé, com o pé abaixo de ti. Tu abaixa um pouquinho teu centro de massa, ou seja, centro de massa é o umbigo. Tu abaixa ele um pouquinho, ou seja, tu corre com a perna um pouquinho mais sentada, mais dobradinha assim. E é assim que tu vai descendo. Passos rápidos, passos rápidos, passos rápidos. Porque esses passos rápidos minam menos, destroem menos a tua musculatura. Então, quanto mais agilidade, quanto mais toques rápidos tu der, toques rápidos tu der, menos desgastante vai ser a tua descida. Por isso que o teu pé tem que estar embaixo de ti. Se ele estiver lá na frente, tua passada vai estar muito larga e tu vai bater com muito impacto. Muito impacto. Cara, só pensar um pouquinho. Assim, ó, se tu refletir enquanto tu descer um pouquinho, tu vai ver que isso acontece sistematicamente nas tuas descidas. Vai ver isso. Outra coisa, diquinhas básicas. Vocês já viram que todo mundo que vai fazer slackline, sabe aqueles caras que passam de um prédio pro outro e tal, blá, 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 vão se equilibrar, eles estão sempre com os braços mais abertos, porque o braço aberto faz com que tu consiga equilibrar o teu corpo de uma forma mais eficiente. Ou seja, se tu tá descendo e precisa de equilíbrio, abre um pouco mais os braços. É só tu olhar o Kilian descendo em Zegama aí no final de semana passado, retrasado. Cara, ele tá sempre com o braço aqui, ó, braço solto e ajustando o corpo com o braço. É só olhar a descida do cara. É só tu olhar os melhores caras que descem no mundo, eles descem assim. Eles descem assim. Outra coisa que é bem importante. Tá com o tênis adequado, né? A descida que tu for fazer. Não adianta botar um pneu slick e ir para um barral brabo, porque tu vai escorregar, vai cair, tu não vai ter segurança. Então o tênis tem que te dar segurança pro nível de trilha que tu tá lá fazendo. Certo? Isso daí é uma coisa externa, mas que externa à tua vontade, mas pô, tem que saber escolher o tênis para fazer a trilha que tu vai estar. Se tu não tiver com o tênis adequado, vai ser difícil tu ter a tua melhor performance. Saiba disso. Outra coisa. Tudo isso que eu tô falando envolve uma coisinha chamada coragem. Coragem. A gente precisa ter coragem de se jogar para baixo. A gente precisa ter coragem de se jogar para baixo. E como é que a gente adquire coragem? Bom, treinando. Né? Treinando mais vezes, se expondo mais vezes à descida. E esse se expor mais à descida é uma coisa interessante. Porque o que acontece normalmente com o treinamento das pessoas em geral? A pessoa vai para trilha uma vez na semana, só no final de semana, né? Normalmente. A grande maioria das pessoas. Beleza. E ela se expõe à descida só no final de semana.
E normalmente, isso não é em forma de treinamento específico para melhorar a descida. Não é feito assim. A pessoa tem lá o seu treino e ela fica girando. Normalmente, a grande maioria das pessoas não gosta de fazer o mesmo percurso, porque é muito ruim, porque ficar subindo e descendo é muito chato e blá, 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 blá. Tem 500 frescurada no meio, então a pessoa faz um percurso, né? Um percurso por horas e horas aí, normalmente percurso que não volta no mesmo lugar, tu não passa pelos mesmos lugares e tu faz lá um turismão. Aí tu fez um turismo lá e tal. Pegou descida técnica, pegou uma descida que teve barro, pegou outra que não teve, pegou uma descida que era mais fechada, pegou outra que não era mais fechada. Beleza, tudo lindo. Só que, tu acha que tu desenvolveu a tua descida assim? Não desenvolveu. Por um motivo muito simples que eu já falei aqui em outras oportunidades. A gente não aprende uma habilidade, e a minha filha, a Maia, com 5 anos, ela sabe disso. A gente não aprende por tempo de exposição. Ou seja, ir uma vez na semana, fazer uma trilha que seja de 10 horas, não vai fazer tu desenvolver a tua descida. Não vai fazer. Desculpa, não vai fazer. Não vai melhorar. Sabe por quê? Porque a gente aprende por repetição e não por exposição. Não por tempo de exposição em pequena frequência. Se a gente olha os melhores corredores do mundo de descida, eles são expostos à descida muitas vezes. Muitas vezes. Ou seja, repetição, repetir, fazer a mesma coisa até aprender. Vamos pegar um exemplo de fora. Vocês acham que quem vai ficar melhor? Uma pessoa que pega um violão todos os dias por meia hora e treina? Ou uma pessoa que vai fazer uma vez no final de semana por 4 horas? Quem já aprendeu o instrumento sabe que é repetição. Quem já aprendeu a dirigir sabe que é repetição. Não adianta ficar com o teu pai ali do lado dizendo como é que tu tem que dirigir por 4 horas. Agora, se teu pai todo dia sair contigo por meia hora para tu dar uma voltinha ali, tu vai ver que tu vai aprendendo mais fácil. Bom, Fetter, beleza, entendi então. Eu preciso de repetição de descida. Mas como é que eu vou treinar essa merda? Cara, o que eu fiz quinta-feira passada, foi feriado. E pretendo fazer mais vezes. Por quê? Porque a habilidade de descida não é uma valência, é disparado o que eu perco mais para os outros. No plano eu estou conseguindo me defender, na subida eu consigo me defender e na descida não tá legal. Então, se eu preciso melhorar, eu preciso repetir mais vezes. Se eu for só no final de semana, não vai dar. Eu preciso incorporar outras coisas. Então, qual foi o treino que eu fiz quinta-feira e pretendo repetir semana a semana? Eu subia por um estradão, por uma estrada, descia pela trilha. Subia o estradão, descia pela trilha. Subia o estradão, descia pela trilha. Isso dava aproximadamente 1 quilômetro e uns quebrado. Essa volta. E eu fiquei girando. Em looping
na mesma descida, uma descida técnica que tinha a grande parte, 90% da trilha fechada, ou seja, eu precisava ficar atento e tal, e eu fazia isso looping a looping, várias e várias e várias e várias vezes, no mesmo lugar. Por que no mesmo lugar? Porque tu vai aprendendo a pegar a habilidade daquele lugar. Primeiro tu aprende naquele lugar e depois tu vai indo para os outros. Porque tu vai ver que as trilhas, elas são diferentes entre si, sim, são, mas a tua habilidade, ela vai se moldando e vai ficando mais fácil. Então, se tu quer uma ótima dica de como melhorar a tua descida, pega um lugar que seja um estradão e desça pela trilha. Desce pela trilha tranquilo, desce pela trilha mais rápido, desce tentando fazer um pouquinho mais de força, vai variando, vai mesclando, vai aprendendo, vai te experimentando. Vai tentando assim, ó, e se eu for mais rápido aqui? E se eu não for? E se eu botar o calcanhar na frente? E se eu botar a ponta do pé? E se eu me posicionar assim? E aí tu vai treinando, e aí tu vai vendo, pô, aqui eu melhorei, aqui eu não melhorei, preciso cuidar isso, preciso cuidar aquilo. Entendeu? Dica prática. Eu já falei, o objetivo dessa live aqui é trazer esse conhecimento. E, cara, artigo de downhill tem pra cacete, tem vários, é só estudar. E tu pega esse conhecimento e traz pra prática. Qual que é o... Pegou, trouxe pra prática. O que que precisa? Vai fazer treinamento. Vai fazer treino. O objetivo dessa live é isso. Pega o conhecimento teórico, transforma em prática, coloca em prática no teu próximo treino. É isso que eu estou fazendo para mim, estou aqui contando para vocês. Poderia estar no secreto, né? Treino secreto. Não, compartilhando. Porque vocês vão ver, se tu passa um tempo sem ir para a trilha, tu vai perdendo, tu perde um pouco da manha, assim, do negócio. Agora, se tu vai sistematicamente, a coisa vai voltando, vai treinando, vai repetindo, vai desenvolvendo. Repetição. E outra coisa, bem importante, ação sem intenção não é a mesma coisa. Ação sem intenção não é a mesma coisa. Ir pra trilha, ficar fazendo a mesma volta e blá, 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 blá. Fez todo o treino que eu falei aqui. Aí vai voltar aqui. Fetter, mas eu não melhorei. Eu fiz por 3 meses e não melhorei. Cara, tu pensou sobre a tua descida? Tu tentou te movimentar de forma diferente? Tu experimentou um pé para frente? Tu experimentou o pé um pouco mais atrás? Tu experimentou te inclinar um pouco mais ou um pouco menos? A gente precisa ter intenção de fazer as coisas. Tu já experimentou chegar na trilha, depois de uma subida, dar-lhe uma pauleira, chegar sem oxigênio no cérebro, para pensar? E tu entra na trilha, cansaço mental. Ah, Fetter, mas o mental vai fazer diferença? Pô, faz diferença pra cacete. Experimenta entrar numa trilha cansado. E experimenta entrar na trilha descansado. Experimenta entrar na trilha com a perna pesada e sem a perna pesada. Experimenta estar afogado e sem estar afogado. Vocês vão ver que faz diferença. Faz muita diferença. E aí tem um último componente, vamos dizer aqui, para a trilha, que no meu caso, Cristiano, em específico, não tem muito o que fazer, mas talvez no teu caso tenha o que fazer, que é
enxergar bem. Tem que enxergar bem. Se tu não enxerga o lugar que tu tá correndo, tu vai ter medo. E aí diminui a tua coragem, diminui a tua velocidade de descida, principalmente em descida técnica. Então, vai no oftalmo. Às vezes, a tua melhora de habilidade é ir no oftalmo. Ir no oftalmo. Botar um óculos lá, ou botar uma lente, não sei. Aí depende de cada um. Às vezes é isso. Então, gurizada, é isso que eu queria falar sobre descida. Não sei se isso valeu a pena para vocês, mas se isso valeu a pena para vocês, compartilha essa live, esse podcast, na verdade, nesse podcast que vai pro Spotify. Compartilha com o teu amiguinho. E mais, para quem vai fazer o La Mission Brasil e vai fazer horas e horas de descida, horas e horas de descida, são horas, muitas horas de subida, muitas horas de descida. Nesse sábado, 8 horas da manhã, quem tiver no grupo do WhatsApp, que tá com link na minha bio, vai receber uma promoção inacreditável. Nem eu sei por que eu tô fazendo isso, mas eu vou fazer. De planilhas específicas para a prova. A reta final é agora. Ou tu cai para dentro e faz o que precisa ser feito, ou já era para ti. Tô falando, tem gente que tá treinando no modo aleatório. A prova é só em agosto, falta bastante tempo. Não falta não. La Mission já começou. La Mission começou faz tempo, vocês que não estão sabendo. Meus alunos tão salvo, porque mesmo eles achando que o La Mission tá longe, eu já comecei faz tempo o treino deles, sem sentir. Bom, é isso. Qualquer coisa, quem tiver dúvida, quem quiser entrar pro time, quem quiser, enfim, alguma coisa, manda um direct que a gente conversa. E era isso. Deixa eu ver aqui. Uma galera entrou aqui, pô, legal. Saí fora do horário e deu certo aqui. Então tá. Valeu, beijo pra vocês.